Salve, salve, minha família! Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem, eu me chamo Nicolas e este é o Ninho Entrevista. Hoje eu tô aqui com ele, o cara que é o profissional da gestão do Esporte Clube Taubaté, que prometeu que nós que vai contar um pouquinho, um pocão talvez, sobre a gestão. E, cara, é ele, o CEO Guilherme Lippe. Beleza, irmão? Tudo na paz. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço os espectadores de estarem aqui acompanhando a gente, ouvindo um pouquinho do que a gente está pensando aí para o Esporte Clube Taubaté. Isso aí. E tenho visto seu programa, parabéns, é bem legal. Gosto muito do conteúdo. Valeu, irmão. Legal, da hora mesmo. E a pessoa aqui, eu apresento a pessoa já fala, o convidado já fala aqui um pouquinho aqui e tal. E, cara, eu percebi que nos últimos 3 vídeos eu esqueci de pedir o like de vocês. Então, pô, já deixa o like aí, logo de cara. É extremamente importante, tá? O like de vocês. Vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você não for um inscrito, se inscreva com o sininho. E se você estiver assistindo pelo celular, deixa o celularzinho em pé, deixa o like, vai aparecer o botão de hypar pra você. Já clica no hypar também, que também ajuda no engajamento. O comentário você pode deixar um pouquinho mais pra frente, beleza? Meu querido, cara, conta pra gente. Você se apresenta melhor aí pra galera aí, nome, a sua função certinho, o que já fala pra gente o que significa a sigla CEO e como que você se envolveu com essa área do esporte. Comenta um pouquinho do seu início aí, por favor. Bom, sou conhecido como Lipe, mas Lipe é meu sobrenome, eu me chamo Guilherme. Mas desde quando eu ingressei no meio do futebol, o pessoal me chama de Lipe. Acabou pegando. Eu praticamente tenho toda a minha carreira profissional no futebol. Eu comecei a trabalhar no futebol em 2007, ainda como estagiário. Eu estava no terceiro ano de faculdade e fui convidado a fazer um estágio no departamento jurídico do Palmeiras. E a ideia era ter um advogado dedicado exclusivamente ao departamento de futebol. Na época, toda a atividade era terceirizada. E o Toninho Cecílio, que Lembro. hoje mora em São José dos Campos também, ele era o gerente de futebol do Palmeiras. E ele falou: poxa, eu queria ter um advogado que ficasse aqui trabalhando comigo para que a gente conseguisse agilizar as contratações dos jogadores. Então a ideia era que eu fizesse essa ponte entre o departamento de futebol e os escritórios terceirizados, que cada um cuidava de um assunto, para tentar agilizar principalmente as contratações. Na época o Palmeiras tinha acabado de fechar uma parceria com a Trafic, estava contratando muitos jogadores e os jogadores mais desejados, né? A gente tem que dar uma atenção. O mercado de futebol ele é muito ágil, dinâmico, né? Às vezes você demora um pouquinho para fazer um negócio, você perde para alguém. Chega uma proposta melhor, né? Enfim. Então foi assim que eu comecei a trabalhar no futebol. Fiquei no Palmeiras de 2007 até 2021, quase. Teve um pequeno período que eu saí de lá, mas eu acabei voltando logo em seguida. E lá no Palmeiras também, além do departamento jurídico, eu fui head de operações. Quando inaugurou o estádio, o Allianz Parque, como eu já fazia a gestão do contrato firmado com a construtora, com a W Torre, que é quem explora comercialmente o estádio, eu acabei, por um acaso, fazendo os primeiros jogos e depois fiquei nessa função como head de operações, responsável por organizar os jogos do Palmeiras por 8 anos. Caramba, muito tempo. Muito tempo. E aí recebi um convite para ser gerente de futebol do Santos, na época junto com o Edu Dracena, que foi o diretor de futebol. Fui para o Santos, fiquei quase um ano no Santos. Lá o projeto não deu muito certo, mas foi uma experiência muito, muito boa para mim, que eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar mais próximo do futebol. No Palmeiras eu não estava tão próximo assim, embora tinha contato diário com o departamento de futebol para as questões dos jogos, não só dentro, mas fora. Quando eu saí do Santos, eu decidi dar uma pausa. Eu já estava aí há quase 15 anos sem ter férias. E aí eu falei, não, vou tirar um sabático. Fiquei um ano sem trabalhar e aí recebi o convite de vir a primeira vez para o Taubaté. Acho que, se eu não estou enganado, em julho de 2023. Fiquei aqui até abril de 2024.
Então, basicamente, eu fiz a A2 de 2024. E aí, ao final da A2 de 2024, eu saí do Taubaté, decidi trabalhar um pouquinho em outras áreas, fui trabalhar numa empresa do varejo. Fiquei aí cerca de 1 ano e meio nessa empresa do varejo, não me identifiquei com as novas atividades. A gente brinca, cara, no meio do futebol, que trabalhar com futebol é meio viciante, sabe? É, É uma rotina, assim, que ela te estimula muito você tem os jogos, aí você tem os resultados, aí você tem os objetivos, né, cara? E você fica preso naquilo, sabe? A gente brinca que é um pouco viciante. E aí decidi voltar, assim, né? Falei, pô, tá faltando sentir aquela adrenalina boa de novo que eu sinto trabalhando com futebol. Então, eu sou apaixonado por futebol, amo o que eu faço. Eu me sinto privilegiado por trabalhar com esporte, por trabalhar com futebol. Gosto muito do que faço. Então, esse sou eu, assim, eu sou formado, acho que falou de falar, sou formado em Direito, né? Eu falei que comecei na área jurídica do Palmeiras, sim. mas também já fiz o curso de Executivo de Futebol da CBF, agora estou fazendo a pós-graduação em Direito Esportivo, gosto sempre de estar estudando e gosto também de trabalhar com outras áreas, não só com o jurídico. Entendi. Lipe, acredito que a maioria de quem está assistindo, assim como eu, em algum momento, principalmente, né, quem acompanha futebol, em algum momento ouviu falar do CEO. Ah, o CEO de tal time, o CEO de time colar. Mas eu acredito que quase ninguém saiba quais são, de fato, as tarefas de um CEO. Conta pra gente, qual é a sua responsabilidade? O que faz um CEO de fato? Bom, a sigla CEO, né, ela remete a Chief Executive Officer, né? Então, em tese, é o executivo e chefe de uma empresa, de um escritório, enfim. E eu acho que no Taubaté, a figura do CEO, ela acaba sendo um braço profissional da diretoria executiva. O Taubaté é um clube associativo, né? Uma associação sem fins lucrativos. Então, ele tem cargos estatutários, vamos chamar assim, né, que são eletivos. Então, o Vitor hoje ele é o presidente eleito do Taubaté, Uhum. né? Ele tem mais um vice-presidente financeiro e mais 2 vice-presidentes que compõem com ele a diretoria executiva do Taubaté. O Vitor, como presidente, ele pode nomear alguns outros vice-presidentes para apoiar ele na gestão, né? Vamos dar alguns exemplos: vice-presidente de marketing, de comunicação, né, de esporte amador, enfim, das categorias de base. Então essa é a estrutura estatutária, que funciona conforme está definido no estatuto, e ela tem uma rotatividade, né? Salvo engano, aqui no Taubaté, a cada 3 anos, você tem uma eleição para nomear uma nova diretoria administrativa, que ela é chefiada pelo presidente. Abaixo dessa estrutura estatutária, que não é remunerado, inclusive, né, as pessoas, eles são voluntários nos cargos, a gente tem os cargos que eu chamo de profissionais, que eu me incluo, né? Então, a gente tem as pessoas que trabalham para o clube, Uhum. né, que são, de certa forma, remuneradas ou pelo Taubaté, ou através do convênio hoje que a gente tem com a prefeitura, que é o FADAD, né? Então, elas são remuneradas para estar ali. Então, hoje eu estou no topo dessa estrutura profissional e respondo para essa diretoria administrativa, que é composta pelo Vitor e por mais 3 vice-presidentes, que por sua vez, né, responde para o conselho deliberativo, para o conselho fiscal do clube, né, que são todos respondem de uma certa forma para uma assembleia geral que é formada por todos os sócios do clube. Então essa é a estrutura que a gente tem dentro do Taubaté. Então, na minha função como CEO fazer essa ligação entre a diretoria administrativa e a parte profissional, e também fazer a gestão dessa parte profissional do Taubaté, gestão da operação, do dia a dia, né? Resumindo, eu faço um pouquinho de tudo. Só Entendi. não entra em campo. O resto que precisar, a gente acaba fazendo um pouquinho lá.
Tem sido uma grata experiência, assim, a diretoria administrativa, né? Os presidentes e os vice-presidentes são muito presentes, estão lá no clube, acompanhando o dia a dia. Então, isso facilita muito na hora que a gente precisa tomar as decisões, precisa montar as estratégias, né? Tá ali sentado acompanhando no dia a dia, ajuda muito essa interligação. Se ficou qualquer dúvida, é só perguntar. Não, não, entendi, deu pra entender certinho. Eu não sabia que você já tinha passado pelo Taubaté, porém, essa atual começou em maio, Isso, certo? Você foi apresentado em maio e em tal. maio. Beleza, você voltou em maio. Qual foi o primeiro diagnóstico que você fez do clube? Já vamos adentrar aqui, né, pra dentro do Taubaté. Ah, eu percebi que o Vitor, né, até por ser uma pessoa muito presente, por já ter sido CEO na gestão anterior, quando eu estava aqui, ele era patrocinador do clube, Uhum. né, ele já tinha trazido algumas mudanças, né, cara? Eu falo assim, o Vitor é do ramo da construção civil, né? Então, Sim. quando eu cheguei, assim, vi que tinha uma sala para fazer reunião, né? Ele construiu uma sala de reuniões no clube e falei, cara, que legal, né? Porque a gente sofria muito com isso no passado, a gente não tinha um lugar para fazer uma reunião. Então, se eu chamasse um possível patrocinador, alguém, ou precisasse fazer uma reunião de equipe, alguma coisa, a gente fazia dentro do vestiário da arbitragem. Caramba, entendi. A gente punha uma mesa lá e a gente fazia as reuniões, e eu vi que o Vitor fez uma reunião. Às vezes parece uma bobeira, cara, mas isso já traz um ar mais profissional para o clube, né? Então, tem a sala da presidência, que é um anexo dessa reunião, dessa sala de reuniões. Então, quando alguém vem conversar com o presidente do clube, tem uma sala para o presidente, antigamente não tinha. Então, são mudanças que às vezes parecem bobas, mas que traz um ar de um pouco mais de profissionalismo para o clube, sabe? Eu percebi que o Vitor conseguiu, de uma certa forma, trazer mais parceiros da cidade para apoiar o clube. Então, hoje a gente acaba tendo apoiadores, vamos chamar dessa forma, patrocinadores, mais do que eu tive a oportunidade de trabalhar da outra vez. Eu senti, vamos dizer assim, se eu pudesse resumir, eu senti que o clube está um pouquinho mais profissional do que da outra vez que eu trabalhei aqui, assim, sabe? Eu acompanho o Vitor. Ele teve aqui, né? Pra quem ainda não assistiu, procura na playlist de esportes. Foi a primeira entrevista desse ano, ficou bem legal. E você vê que o cara ele já tem uma visão, né? Ele já tem uma visão de gestão, ele é um gestor da própria empresa e tal. E você vê vontade no cara, você vê vontade do cara em mudar, né? A situação. E já emendando a pergunta, quando você chegou, quando o clube entrou em contato com você e tal, para te contratar, você chegou no clube. Ah, você fez o diagnóstico, porém, já foi dada alguma ordem específica ou você se planejou a partir do momento a partir do seu diagnóstico de momento do clube? Não, eu vim para cá com dois propósitos já muito claros, né? Que era, primeiro, conseguir captar grandes volumes de recursos para o Taubaté, né? E a gente acredita que o modo mais viável hoje em dia é a transformação numa SAF, Vamos chegar nessa parte. tá? E também de fazer a gestão do dia a dia. Então, a ideia foi vir com esses dois vieses, né? Primeiro, um planejamento a médio e longo prazo para o clube, né? E também a gestão do dia a dia. Então, isso já estava muito claro com o Vitor, assim, né? Desde o começo, assim. Eu lembro que nós fizemos... Ele foi duas vezes a São Paulo para a gente conversar. E a primeira vez eu fui muito resistente de voltar, né? Mas depois, na segunda vez, eu acho que cada um foi para um canto, pensou um pouquinho melhor, né? E quando a gente falou de novo, eu acho que aí a gente viu que os discursos convergiam, sabe? Então, basicamente, eu já vim com essas duas propostas, já de tentar fazer a gestão do dia a dia, organizar um pouquinho melhor, né? Ter alguém presente ali, porque o Vitor também tem a empresa dele, ele tem outras atividades, embora, cara, ele tá lá sempre, né? Mas e também de tentar a gente mudar a situação atual,
né? A situação financeira do clube é muito difícil, né? E não é de agora, ao longo de décadas, o Taubaté, eu acredito que ele não seguiu o caminho que os outros clubes do Brasil seguiu, de profissionalização, né? De tecnologia, O famoso né? parou no tempo, né? É, é forte falar uma frase dessa, né? Mas eu acho que passou essa onda de profissionalização, né? De, de, de trazer esse ar mais profissional para o clube, de maximização de receitas, de trazer tecnologias, né? De ter o estádio como um gerador de De grandes rendas. receitas, né? Então, a gente precisa fazer isso de alguma forma. Cara, só, né, dando uma pincelada na frase forte, né, parou no tempo. Cara, tem clubes gigantes no país, pararam no tempo. Tem um que parou na década retrasada e ainda fala que é soberano ainda. Então, isso aí, você imagina, se tem clubes gigantescos assim, parados no tempo, imagina o Taubaté que, querendo ou não, é do interior. É. Então, né, eu sei que o período é curtinho, mas você chegou já com objetivos. De maio para cá são quase 4 meses, né? O que já mudou nesses 4 meses desde sua chegada no clube? Ah, eu percebo que a parte profissional do clube, eles terem alguém de referência lá dentro para que eles possam tanto dividir os problemas como propor soluções, né? Eu acho que foi isso, assim, o que eu acho que eu consegui trazer nesse primeiro momento, né? Eu falo muito isso internamente, sabe? Eu falo que, ó, tem coisa que a maioria das coisas, porque lá a gente sempre esbarra no dinheiro, né? Ah, precisamos fazer isso, precisamos falar aqui, mas não tem dinheiro. Mas falo muito isso pro pessoal que tá lá. Eu falo, pessoal, tem uma coisa que a gente pode mudar que não precisa de dinheiro. É a nossa atitude, né? Então, mudar a atitude, você não precisa de dinheiro. Então, é a gente acreditar que é possível, é a gente se dedicar um pouquinho a mais, né? É a gente realmente se doar é, 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 com propósito, né? Porque Uhum. é normal você pegar uma estrutura que está há muitos anos em uma situação difícil, você se deparar com a situação, putz, isso nunca vai mudar, isso sempre foi assim, Uhum. né? Ah, não vai dar certo, isso já tentar. Não, né? Então, assim, e é isso que eu acho que eu tenho tentado mudar um pouquinho o ambiente, né? Eu falo muito isso pro pessoal, vamos tentar mudar o ambiente, criar uma onda de coisas boas, né? Criar uma onda de coisas boas, vamos surfar ela. Positividade atrai positividade, Exato. né? Eu penso muito isso, assim. Então, eu acho que nesses 4 meses, se eu puder falar, poxa, o que que você... Eu acho que eu tenho tentado mudar um pouquinho o ambiente. Tem sido o meu foco, mudar o ambiente e também tentar acelerar esse projeto de captar recursos. E não é só a SAF, né? O pessoal fala muito da SAF, mas hoje o Taubaté tem ativos imobiliários, né, que podem virar formas de captação de recursos. Ele tem uma sede social, que é um terreno muito interessante, numa área muito valorizada da cidade, né? Então, assim, se a gente não está usando ele para o social, a gente eventualmente pode é, 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 fazer recursos com ele para trazer esses recursos para o futebol. O próprio estádio, ele é muito grande e ele tem o campo de futebol, ele tem a pista de atletismo, ele tem o fosso, aí ele tem a arquibancada, ele tem aquela rua que circunda. Então, assim, ele tem espaços ali que a gente também poderia utilizar de certa forma para uma exploração imobiliária. Então, hoje a gente trabalha com todas essas vertentes, né? E eu tenho certeza que nós estamos muito próximo de conseguir fazer algo que a gente consiga de fato mudar um pouquinho dessa situação do Taubaté, né? Eu acho que falta a gente achar os parceiros certos, né? Eu vejo não só o Vitor, né, e toda a diretoria administrativa, mas todo o pessoal do conselho, do Taubaté, os próprios associados que tem lá hoje, todo mundo, ninguém quer ver o Taubaté do jeito que ele se encontra. Então tá todo mundo hoje nessa onda positiva de querer fazer alguma coisa para mudar.
Então é a gente conseguir estruturar os projetos certos, achar os parceiros certos e botar para andar. Entendi. Trabalho de formiguinha, né? Também, né? É um negócio que não adianta você querer dar o passo, marcar a perna, então você vai ter que ir aos poucos ali, né? O pessoal fala muito da SAF, né? Então, assim, já entrando na SAF. Aham. Poxa, não adianta nada a gente achar um parceiro que não tem as características que o Taubaté precisa, né? Então, eu não sei como é que foi a parte do Botafogo, mas não deu Não deu certo. certo, John Não deu Textor. certo. E Uhum. agora já estão estudando alternativas, o próprio Vasco, né? Então, assim, será que era o parceiro certo, né, para a ocasião? Sim. Acho que é isso que é o nosso grande desafio, assim, achar esses parceiros ou os parceiros certos para a gente conseguir. Que é uma ótima oportunidade de Taubaté, eu não tenho dúvida, cara. Eu vivo disso, estou nisso há quase 20 anos. O Taubaté é um clube que ele tem um potencial enorme. Se você fizer um comparativo aí com o Mirassol, por exemplo, Mirassol é um município hoje que tem 60 mil habitantes, né? Ele tem um PIB aí que é, no mínimo, 6 vezes menor do que o de Taubaté, o Taubaté hoje tem 350 mil habitantes. Então, assim, por que que o Mirassol chegou onde ele está e Taubaté não pode Não chegar pode chegar. num lugar próximo, né? Sim. Sendo que a gente tem uma cidade muito mais população, a gente tem uma cidade com muito mais recursos, né? Uma torcida apaixonada, Uma cara. cidade Poxa, engajada com o time, né? engajada, né? Então, eu acho que nós vamos chegar. Assim, a gente precisa ser resiliente, né? Porque nada é fácil. Às vezes nós estamos lá, vem uma notícia boa, você está animado, vem uma notícia ruim, né? E levanta a cabeça, vamos buscar uma solução e vamos em frente. Eu levo esse Aí, tema comigo. perfeito. Ainda em cima do trabalho do CEO, eu já vi clubes grandes, clubes médios, pequenos, abrindo mão de certos cargos, como um diretor de futebol, para se ter um CEO que dá aquela englobada, pega tudo, absorve tudo. O que você pensa a respeito disso? E esse acúmulo de tarefas, esse acúmulo de cargos, vamos dizer assim, pode atrapalhar de certa forma? Olha, eu comecei numa época no futebol que não tinha CEO, né? Então, assim, eu não me recordo, né, a não ser até recentemente, poucos anos atrás, de ver clubes de futebol que tinham um CEO, Sim, né? Então, eu acredito que o CEO, ele surge no futebol porque você tem uma necessidade muito grande, e esse era um desafio que eu, quando trabalhei em clubes de maior expressão, tinha, interligar as outras áreas com o futebol, sabe? Então, o futebol sempre foi uma área muito restrita, muito fechada, né? E aí, os clubes, para que eles pudessem funcionar de uma forma mais profissional, criar mais governança, né, mais controles, ele precisava que as outras áreas estivessem mais integradas com o futebol. E eu acho que o CEO, num primeiro momento, ele vem muito com essa proposta para o futebol, sabe? De que forma ele consegue integrar todas as áreas que são áreas de suporte, né? Tem clubes que tratam o futebol como uma unidade de negócio e a parte social como outra unidade de negócio, né? Mas você tem o departamento de futebol e você tem áreas de apoio, né? Você tem o marketing, você tem a comunicação, o financeiro, a controladoria, né, cara? Você tem o RH. Então, assim, você precisa, de certa forma, trazer essas outras áreas e interligá-las com o futebol. Eu acho que eu vejo muito o CEO com essa função hoje, né? Porque o futebol precisa de tudo isso para que ele realmente possa funcionar na sua plenitude. Então, eu vejo muito o CEO com isso, dessa forma, né? Como um elo aí para conseguir trazer mais profissionalismo para o futebol, trazer mais governança corporativa. Então, eu vejo muito essa função no CEO. entendi. Como já dito aqui,
O Vitor teve aqui, né, no começo do ano e tal. Foi um pouquinho antes, acho que foi na mesma semana que iniciou a A2. E ele disse, aí eu fui, por óbvio, perguntei pra ele sobre a montagem de elenco e tudo mais. E ele afirmou que o mais difícil, por óbvio, é a parte financeira. Principalmente em se tratando que a maioria dos clubes da A2 são todos SAF. A maioria. Dos 20, acho que se eu não me engano, 18 ou 17 já são SAFs. Então a diferença, a disparidade econômica é grande. Visando a A2 do ano que vem, vocês já pensam, vislumbram, beleza, acho eu que não vira SAF até lá. Então vocês já vislumbram por meios próprios um aporte maior do que foi feito este ano, já que você também já falou aí de ter mais parcerias, tá fechando mais parcerias e tal? Olha, é lógico que a gente quer, né? Mas a gente trabalha com um mínimo lá que é o que a gente acredita que é necessário para a gente fazer uma dois e brigar, né? Eu acho muito no futebol que o dinheiro ele ajuda muito, mas ele não garante título. A gente tem diversos exemplos aí que você vai falar que o time investiu muito mais do que o que foi campeão. Um outro time, né? E você acaba. Eu acredito muito no ambiente, quando a gente fala no futebol, né? Às vezes dá aquela liga, né, cara? Você tem Uhum. ali. Futebol é 11, né? Não é só um. Não é só um. Então, assim, você tem que dar essa. É um esporte coletivo, né? Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos ter uma diferença de orçamento muito grande com outros clubes que vão disputar a Série A2. Mas, né, a gente acredita que a gente vai dar o nosso melhor, né? A gente vai brigar, a gente vai querer entrar para ganhar, ninguém quer entrar para perder, Sim. né? Mas nós vamos ter essa dificuldade, né, de ter um orçamento talvez reduzido, não sei, pode acontecer alguma coisa daqui até o início da 2, né? Mas a gente tem um valor mínimo lá que a gente trabalha, a gente tem um valor que já é garantido e a gente tem um valor bem considerável que a gente precisa correr atrás ainda porque a gente acha o mínimo ideal, sabe? Entendi. A, o calendário do Taubaté hoje, você entra até no Instagram do Taubaté e tal, a base tá bombando, né? Tá? Então, um campeonato é do outro, sub 13, sub 15, sub 17, mas o profissional tá parado. Isso. Hoje, quantos atletas profissionais estão vinculados ao Taubaté? Você tem mais ou menos uma ideia? Se eu não estou enganado, são. Se eu não estou enganado, é 9. 9. Tá? Se eu não estou enganado, peço desculpas se eu errei no número, mas é algo muito próximo disso. Assim, a gente teve algumas movimentações nessa última semana, mas se eu não estou enganado, são cerca de 9, 10, não passa disso. Então a gente tá falando. Basicamente, a gente são quase todos que dá do sub-20, né? E temos alguns poucos casos de atletas que não estão no sub-20, mas já estão vinculados ao Taubaté. Então a gente está falando de mais ou menos umas 16 contratações para um elenco de 25. Mais ou menos. É, o que eu penso, tá? Eu quero muito trabalhar com atletas do sub-20 no profissional. Primeiro porque eu acho que a gente tem bons jogadores no sub-20. O sub-20 vem fazendo uma, uma ótima campanha, né? Nós classificou na primeira fase do Campeonato Paulista Série B em segundo lugar, né? De 32 equipes. Então, é um número relevante. Embora a gente tenha perdido o primeiro jogo na fase mata-mata, sexta-feira agora, tem um jogo importante que eu estou muito confiante que a gente vai conseguir reverter o resultado e continuar na competição sub-20. E muitos atletas se destacando, né? Alguns atletas mais novos demonstrando que a gente precisa dar continuidade deles ainda no próprio sub-20.
E alguns atletas a gente acredita que a gente pode utilizá-los no profissional e até de tentar gerar receita com eles, né? Transferências para outros clubes. O Taubaté é uma vitrine, né? E assim ele tem que ser. Ele tem que ser hoje uma vitrine. Eu costumo falar que hoje existem 4 principais fontes de receitas no clube de futebol. A gente tem a cota de televisão, né? A gente tem os patrocínios, a gente tem o match day, que são as receitas que envolvem o dia do jogo, ingresso, sócio-torcedor, alimento e bebida, e a gente tem a venda de Nossa. jogadores. Sim. Existem outros, licenciamento de produtos, enfim, Uhum. mas são essas 4 principais receitas que a gente tem hoje dentro do clube de futebol. A gente costuma falar que essas 3 primeiras, né, a cota de TV, o patrocínio e o match day, pagam a conta. Onde realmente um clube se torna superavitário é conseguindo vender jogador. O próprio Palmeiras, né, É o melhor exemplo. hoje vende muitos jogadores. Então, nós precisamos, de certa forma, buscar isso no Taubaté, vender jogadores. A gente precisa criar, precisa ter uma forma de que ele permaneça aqui, né? E a gente consiga, de certa forma, lucrar depois numa transferência e conseguir também que os meninos deem continuidade na carreira deles, né? Sim. Indo para outros clubes, para fora do Brasil, ou até clubes de maior expressão aqui dentro do próprio Brasil, enfim. Então, eu pretendo para a Série A2 ter aí entre 6 a 10 atletas do sub-20 no profissional. Isso não significa que eles vão jogar. Sim. Essa é uma decisão que o treinador que vai ter. Mas a Mas, ambientação com o profissional, né? pelo menos, convivendo ali com o profissional, participando dos treinamentos, né? Aham. E aí a gente trabalhar aí com um número próximo de 28 a 32 atletas, somando esses atletas da base. Perfeito. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Tá curtindo a resenha? Então, deixa o like aí, pô. É de graça e é super rápido. Dá uma clicadinha no like aí. Arma nós. É aquele momentozinho top, né? Para quem ainda não conhecia o Guilherme Lippe, vou estar passando aqui para vocês agora o Instagram do Guilherme. Então, principalmente você, torcedor Taubaté, que acompanha o clube, acompanha as redes sociais do Vitor, do próprio clube, acompanha o Lippe lá também, porque com certeza vai vir novidades aí para Série A2 do ano que vem, para estrutura do clube e tudo mais. Com certeza vai sair lá. Então segue ele lá, que o cara é profissional, você já percebeu que o cara é profissional de primeira, né? Então vamos acompanhar ele lá. Eu tô acompanhando. Espero que você acompanhe também. É claro. Li, vamos voltar aqui e vamos então falar de SAF? Cara, eu não sei se essa foi uma tarefa do presidente para você também, mas enfim, quando ele esteve aqui, a gente conversou bastante sobre isso e ele falou que é um dos principais objetivos dele, né? Então, você saberia dizer pra gente, depois de praticamente 8 meses que o presidente esteve aqui, em que pé que está a SAF do clube? Hoje a gente já tem uma ideia do que a gente precisa fazer para o clube virar uma SAF, né? Então a gente já tem as etapas muito bem definidas, né? É uma questão que não depende única e exclusivamente do Vitor, né? E aí eu falo da diretoria administrativa, é algo que depende também do conselho do clube, dos próprios associados, né? A decisão final de que vai virar SAF ou não, ela é do associado do Taubaté, né? Através de uma assembleia geral. Sim. Então, a gente entendeu bem essas etapas. A gente hoje está muito próximo de entender de fato o tamanho da dívida do Taubaté, Tá. né? Quais são os principais ativos que o clube tem, né? Então a gente hoje tem esse projeto muito bem estruturado, né? A gente hoje caminha com esse projeto praticamente todo dia a gente conversa sobre isso,
A gente tem alguns parceiros estratégicos, né, que de certa forma, nos auxiliam nessa caminhada. E hoje a gente busca encontrar os investidores, né? Então, hoje o nosso principal desafio é encontrar os investidores, entender um pouquinho o que que esse investidor quer, né? Porque a gente pode ter vários tipos de investidores, né? A gente pode ter um investidor que é um fundo de investimento, por exemplo, que é composto por vários investidores, eu acho que no caso da Juventus do Juventus foi isso, né? Um fundo de investimento, né? A gente tem um caso que é um investidor só, que por exemplo o caso do Cruzeiro, Uhum. né? Ó, Que é um torcedor do clube, apaixonado, que decidiu fazer a SAF. Então a gente precisa encontrar esse investidor e com ele a gente montar esse projeto para apresentar para o conselho. Conselho dando ok, levar isso para a Assembleia Geral, aprovar e transformar numa SAF. Então, hoje eu acho que, basicamente, sim, para resumir, a gente hoje tem as informações mais claras, entendi. né? A gente precisa achar o dinheiro agora. Quando ele esteve aqui, eu perguntei, você falou de ter uma visão mais clara, né? Eu perguntei para ele, e até fiquei um pouco surpreso. Perguntei para ele da dívida do clube, em que pé estava, se ele sabia mais ou menos em quanto estava. Se não me falha a memória, ele falou algo em torno de 9 milhões, 8 milhões, 10 milhões, uma coisa assim. Hoje que está mais claro, é mais ou menos por aí mesmo? Hoje é muito. A gente está caminhando numa auditoria jurídica, né? Nós estimamos que a dívida gire aí em torno da casa dos 12 milhões de reais. É uma dívida que ela é passível de redução, né? Seja as dívidas trabalhistas, por exemplo, que ainda não estão em fase de execução, você pode negociar. Tem questões de prescrições que precisam ser avaliadas dentro dos processos, né? A gente, quando faz, eu sou da área jurídica, né? Então quando a gente faz, por exemplo, uma auditoria, a gente pega um processo, a gente fala, olha, qual que é a chance que eu tenho de ganhar esse processo? Sim. Ela é remota, ela é É factível, existe uma né? possibilidade, depende da boa vontade do Ou não, juiz. a chance é zero, né? Esse processo aqui a gente tem que considerar como perdido, não tem o que fazer. Então a gente precisa fazer todas essas análises, né? Ver, eventualmente tem processos que estão lá abertos contra a Taubaté que já podem ter prescritos, né? Aquela dívida já não é mais devida. Entendi. Então a gente precisa agora entrar processo, fazer essa análise. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está nesse universo aí próximo dos 10 milhões de reais, 10, 12 milhões de reais, com uma possibilidade grande de redução. Que para um clube de futebol não é Tanto algo assim, tão né? relevante. E considerando que o Taubaté tem patrimônio suficiente para pagar essa dívida, e ainda sobra. Né? Que ele tem um patrimônio imobiliário hoje muito valorizado. Então, assim, né, se você vai, eu acho que eu penso muito dessa forma, né? Se eu for comprar alguma coisa, eu preciso ver, bom, ela tem uma dívida, mas ela tem ativos que valem muito mais que aquela dívida, o negócio ainda pode ser um negócio viável, né? O problema é quando você tem uma dívida muito grande que nem os seus próprios ativos, seu patrimônio pagam essa dívida. Sim. Aí fica um negócio mais difícil. Mas o Taubaté não, ele tem patrimônio muito maior que a dívida dele. Então, por isso que eu acho que aqui é uma grande oportunidade para a gente fazer uma SAF, sabe? A gente está em agosto. A 2 começa metade de janeiro geralmente, né? Segunda semana, terceira semana de janeiro. Então a gente tá falando de mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos. Cara, eu acho que é pouco tempo, eu não acredito que o Taubaté vire SAF até lá. Dito isso, como fazer para competir no mercado de jogadores com outras SAFs? Olha, é, como fazer? Nós temos que buscar alternativas, né? Então, às vezes, a gente vai ter que apostar um pouquinho mais naquele jogador que a gente acredita no potencial, mas que ainda não é uma realidade dentro de um cenário de uma 2.
né? Nós vamos ter que ser criativos, buscar jogadores onde outros clubes não estão buscando, né? Nós vamos ter que fazer parcerias com empresários que têm ativos que eles acreditam que possam nos auxiliar numa A2, né? Então nós vamos ter que pensar um pouquinho fora da caixinha. E o Brasil é um país que ele tem muito jogador de futebol. Isso é bom, sabe? Então, assim, a gente consegue ter uma oferta ainda muito grande. É claro que o jogador que todo mundo quer é difícil para nós Sim. trazer para cá. Talvez nós vamos ter um, dois, três desses jogadores e a gente realmente vai conseguir fazer um esforço maior para trazê-lo. Mas os outros jogadores nós vamos ter que ser criativos, buscar em centros que ninguém está buscando, fazer parcerias com empresários que têm jogadores no perfil que o Taubaté precisa, né? Porque às vezes, para um jogador que está em objetivo, por exemplo, de ir para as primeiras divisões ou até para clubes europeus, para ele vale a pena às vezes ganhar um pouco menos e jogar uma Série A2, né, e conseguir se projetar para outros mercados, do que ir para outras divisões ou até em outros estados para ganhar mais e não ter a mesma visibilidade Ficar no banco, né? que ele pode ter dentro do Taubaté, né? Então, o Taubaté é atrativo para jogadores. Cara, eu falo assim, por que não a gente eventualmente ir buscar jogadores sul-americanos fora do Brasil, né? Dificilmente o Taubaté traz jogadores estrangeiros, né? Muito Mas raro. são mercados hoje, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, que você às vezes consegue um bom material humano, né? De qualidade e com um custo talvez não tão caro com como o jogador brasileiro. Sim. Não vou entrar na discussão, né, de se isso estrategicamente é bom ou não pro futebol brasileiro, para a seleção brasileira, porque a gente sabe que tem essa discussão, né? Sim. Limite de estrangeiro. O pessoal muito fala que da Itália, que aconteceu lá, né? Enfim. Sim. Mas quando a gente quer se tornar competitivo, a gente vai ter que buscar alternativas. Então, eu acredito que dá para montar uma boa equipe, sim. E eu também estou muito confiante nos meninos do Sub-20, sabe? Eu acho que a gente pode não jogar toda essa responsabilidade em cima deles, mas eu acredito que eles vão nos ajudar aí nesse projeto da A2, né? E a gente consiga também depois transferi-los, né? Dar continuidade para a carreira deles. Enfim, eu, graças a Deus, estou nesse mercado há 20 anos, conheço muita gente, então as pessoas acabam acreditando no projeto, né, que eu estou fazendo aqui, então isso também ajuda, de certa forma, a trazer jogadores. O Vitor, né, esse ano, por mais que tenha sido financeiramente muito difícil fazer A2 para ele, poxa, ele tem conseguido cumprir com todos os acordos que ele fez, isso ajuda muito o Taubaté, sabe? Para não ficar aquele negócio, vou jogar no Taubaté, não vou receber, né? Então, assim, a gente vem construindo tijolinho a tijolinho essa trajetória. Então, como eu te disse, o Taubaté é uma camisa com uma marca, né? Às vezes tem muito torcedor que preferem ter o Taubaté no currículo do que ter uma equipe que vai pagar mais para eles, sabe? Porque o Taubaté realmente pode abrir portas para eles em outros clubes. Então, cara, a gente vai ter que ser criativo, pensar fora da caixinha, acreditar que é possível, né? E achar. Perfeito. Hoje, vamos sair um pouquinho do clube em si e falar para o que é o maior patrimônio de todos os clubes, né? Que é o torcedor. Faz parte também do seu know-how um projeto visando o torcedor para a próxima temporada? Claro, né? A gente sabe que sem a torcida, sem o nosso torcedor, a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos.
E a gente estava até em reunião agora, antes de eu vir para cá, discutindo o sócio-torcedor do ano que vem, né? E a gente estava debatendo, né, a importância do torcedor, né, estar conosco, não só dentro do estádio, mas estar em toda essa trajetória conosco, né, da importância dele ser sócio-torcedor, dele ir aos jogos, dele consumir os produtos do clube, dele estar lá na arquibancada incentivando o time, né, poxa, isso é essencial, assim, eu confesso que não conheço uma história assim que a torcida não esteja envolvida em títulos, né, que o clube tenha conseguido fazer isso sozinho sem o apoio da torcida. Então a gente precisa da torcida, a gente pensa na torcida. Né, eu estava até comentando com você aqui em off, né, que a gente quer, através das nossas redes sociais, trazer mais o torcedor para dentro do clube, da rotina do clube, né, e mostrar como é que tem sido o trabalho, né, as dificuldades que a gente tem lá no dia a dia, com o intuito da gente aproximar o torcedor do clube. A gente sabe da paixão que a cidade tem pelo clube, que os torcedores têm, mas eu acho que ao longo dos anos o torcedor foi se afastando um pouquinho, né? A gente tem aquele torcedor que está sempre lá, Uhum. mas acho que a gente poderia ter muito mais. Sim, com certeza. Né? Então, a gente estava discutindo isso, assim, de que forma a gente consegue trazer mais as pessoas para o estádio, mesmo com todas as dificuldades de infraestrutura que a gente tem, de que forma a gente consegue tornar o nosso programa de sócio-torcedor mais atraente, de que forma a gente pode oferecer um estádio um pouquinho melhor para as pessoas, né, virem aqui ter uma experiência de assistir um jogo, de curtir um momento em família, às vezes, né? Então, a gente lá basicamente pensa no torcedor todo dia. É, cara, o que eu. Aliás, siga o Taubaté no Instagram. Siga o Taubaté no Instagram, é muito importante. Desde que o Vitor assumiu, uma das coisas que. Acho que um dos maiores focos dele tem sido o estádio. Então, ainda falando sobre o estádio, desde que ele assumiu, ele foi praticamente todo pintado, ou todo pintado. O gramado, ele posta lá, até faz questão de postar todo dia sendo bem cuidado, bem tratado. Estão construindo, finalizando, né, um vestiário para visitante, tudo mais. Reformamos o vestiário do Vestão. E isso. Visando a próxima temporada, já tem alguma melhoria assim já do pente antes de começar a próxima temporada? A gente tem estudado algumas alternativas, né, cara? A questão dos banheiros do estádio, que é um dos itens, qualquer coisa que a gente posta na internet, os caras vêm e falam, e o banheiro? Cara, e o torcedor tá certo, né, cara? Assim, poxa, é uma situação difícil, assim, eu uso o banheiro lá e vejo a situação do banheiro. Então a gente hoje busca alternativas, busca os parceiros, né? Inclusive você que está aí quer ser um parceiro da gente lá, de alguma forma a gente viabilizar isso, né? A gente tem a facilidade do Vitor ser da área, né? Mas a gente precisa dos recursos para fazer acontecer. E muito dessa reforma do gramado, da reforma do vestiário do visitante, passam por parcerias que a gente faz. Né? Não são recursos que estão saindo do clube, diretamente do clube, são de parcerias que a gente tem feito, né, para conseguir viabilizar isso. Sim. Cara, eu acho que eu diria que os banheiros e o gramado são os maiores desafios que a gente tem lá hoje. Né? Os banheiros, porque não é uma simples reforma, a gente precisa, de certa forma, fazer uma grande mudança nos banheiros. Cara, lá tudo é muito antigo, da década de 60, 70. Então, o encanamento, cara, é da década de 60, 70. Então, assim, não é simplesmente reformar o banheiro, você vai ter que abrir todo o encanamento, refazer. Não é fácil, mas Sim. uma hora vai ter que fazer. Sim. Né? Enfim, a gente tenta viabilizar isso de alguma forma. Até o sistema das caixas d'água lá, o pessoal reclama que direto acaba a água lá.
E, poxa, para mudar você tem que mudar todo o encanamento, né, da bomba até chegar lá no banheiro, né? Então hoje, eu não sou engenheiro, mas hoje ela meio que vai enchendo por nível, sabe? Então ela enche, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra. Nossa. Isso demora, cara, horas para acontecer. Então, Sim. assim, não é simplesmente deixar o banheiro bonito e faltar água. Então a gente vai ter que mexer em toda a infraestrutura que é muito antiga. Mas, cara, eu acho que isso, tendo o Vitor lá, só ajuda, sabe? Porque ele é Aham. um cara de muitas ideias, né? E ele corre atrás. Vamos ver se a gente consegue mexer em mais alguma coisa. O gramado, vamos dizer assim, dificilmente a gente vai ter um gramado de excelência com a quantidade de jogos que a gente tem. Nenhum gramado natural aguenta a quantidade de jogos que tem no Joaquinzão. Então hoje você tem aí todas as categorias de base Jogando jogando lá. lá, são 7 categorias, né? Você tem mais 3 categorias do feminino, se eu não estou enganado, né? E direto a gente tem outros eventos, como a final do Amador, que vai acontecer lá, enfim. Cara, não existe gramado, não existe. Que aguente, né? Não existe grama que aguente. Não Uhum. existe, não existe, não existe. Então, assim, ou você põe o sintético, que aí aguenta, você pode jogar todo dia, que o gramado, de certa forma, vai se Mas a manter, maioria dos jogadores não gosta. não gosta, né? Ou a gente busca uma alternativa para não ter tantos jogos lá, né? E aí, assim, a gente constrói um centro de treinamento, que é um sonho do clube também, passa a jogar as categorias de base lá, a gente habilita outro campo na cidade, na Federação Paulista. O Joaquinzão é o único campo que está habilitado na Federação Paulista para receber jogos da entidade. Em Taubaté não tem outro campo. Entendi. Eu acho que seria válido o da CTI, né? Pra base, por que não? Cara, já foram feitos diversos estudos lá. Não só para a base, né? Para a base do masculino, para a base do feminino, né? Pelo que eu tenho conhecimento, a federação já fez algumas visitas lá e é um investimento robusto que precisa fazer lá, sabe? Entendi. É um investimento robusto, assim, né? Então, eu acho que não é uma coisa simples para o município, né? Para ele conseguir destinar o volume de recursos que precisa fazer para lá. Mas é uma alternativa, né? Tem lá, tem os vestiários, enfim, Exato. né? Solucionaria um problema enorme para todos os clubes do município, Sim. né? Então, assim, mas hoje a gente entende, assim, né? Nós precisamos abrigar todas as categorias. Nós precisamos abrigar o feminino, né? São partes do Taubaté, né? Embora o feminino hoje tenha uma administração distinta, a gente entende que o Joaquinzão é a casa do feminino também, né? Então a gente precisa buscar alternativas. Ou a gente transforma o Joaquinzão sintético, que parece fácil, não é? É um Né? investimento enorme Altíssimo. para ser aprovado, né? Para ser cumprir todas as regras que precisam, né? Ou a gente tenta buscar um outro lugar no município, habilitar para a gente ter os jogos principais no Joaquinzão, tanto masculino quanto feminino, e os jogos das categorias de base a gente tem um outro local para a gente mandar esses jogos. É uma discussão que eu acho que vai além do Esporte Clube Taubaté. Essa é uma discussão que eu acho que envolve o feminino, que envolve o Prefeitura. município, né, cara? Então, assim, eu acho que talvez se a gente pudesse juntar forças aí, botar todo mundo na mesa e falar assim, ó, vamos sair daqui com uma solução, Uhum. eu acho que ajudaria, sabe? Eu acho que falando, meu, nós temos aí, sei lá, 3 meses para buscar uma solução. Nós, junto com a prefeitura, junto com o feminino, embora eu sei que a prefeitura não tem obrigação nenhuma de fazer isso, eu acho que ela poderia, de certa forma, ajudar muito, né? E ela nos auxilia muito, né? Com o FADAT, com todo o apoio que eles nos dão, a gente não tem o que reclamar. Mas essa questão do campo é algo que eu acho que a gente podia buscar uma alternativa todo mundo junto, sabe? Para os mais antigos, eu tenho certeza que só do hoje o estádio tá tendo energia, tá tendo luz e ela tá sendo mantida, já é uma vitória. Porque eu vou falar para você, o que roubava o cabeamento de energia do Joaquinzão não tá escrito, cara. Até hoje, Não tá até hoje. escrito. Cara, é uma dificuldade enorme, assim. Eu vou falar para você que desde que eu tô aqui, já entraram no Joaquinzão 5 vezes para roubar as coisas.
Nossa, fala Da foda, última, da, cara. da última vez roubaram 70 quilos de arroz que a gente utilizava para as categorias de base. Rou- Os caras não rou- perdoam nem arroz, velho. Roubaram não, né? Eu sou advogado, tenho que falar o termo certo, furtaram, né? Ah, Porque entraram lá no meio da noite, né? Sem que a gente percebesse, e a gente só foi perceber no dia seguinte. Então hoje a gente está correndo, está fazendo uma parceria com uma empresa para a gente colocar monitoramento ali dentro, né? A gente tem um monitoramento, estamos buscando um parceiro para colocar uma empresa para a gente ter uma portaria lá, porque já roubaram todos os cabos, acho que foi o ano passado, né? Recentemente agora roubaram os cabos, mas não foram os cabos principais. Já furtaram o nosso bar, as coisas que a gente tinha no bar, e agora recentemente levaram todo o nosso arroz que a gente tinha lá. fala sério, cara. Ai, ai, brasileiro, brasileiro. Ah, é só uma sugestão, quem sou eu? Mas eu sou natural de Taubaté. Sempre vivi aqui, faz 33 anos que eu moro aqui. E antigamente tinha uns shows bem grandes aqui, que eram realizados no Joaquinzão. Você não acha que é um caso de sentar com o Sérgio Vitor, com a prefeitura, com alguns vereadores, para tentar reaver isso daí e gerar mais receita? Voltando àquele assunto do gerar mais receita com o estádio? Sem dúvidas, né? O pessoal lembra muito de um show, acho que da Sandy Júnior, que teve lá, Ivete Sangalo também. Ivete Sangalo, É, né? É, sem dúvida. É um desafio, porque com gramado natural, é, um show desse, a tendência é o gramado danificar muito, muito. né? Então você precisa, de certa forma. A gente é procurado, só que quando a gente fala o valor, dá uma assustada na galera, sabe? Porque assim, cara, vou fazer um show desse, depois eu vou precisar de uma quantia grande para conseguir recuperar o gramado. Eu acho que é isso que o pessoal não entende, assim, sabe? Então, eu vou falar para você, eu falo por experiência própria, cara. Quanto você acha que custa uma manutenção mensal de um gramado daquele ali para deixar top, com maquinário top, com todos os insumos que precisa? Cara, por menos de, sei lá, 30 mil reais por mês, você não faz a manutenção. Cara, Caralho. os produtos são muito caros hoje, os fertilizantes, né? Os não só os fertilizantes, mas os adubos, né, cara? Você precisa ter um trator, né? Você precisa ter uma máquina de cortar que é especial. Lá hoje nós não temos essa máquina específica para nossa grama, né? Hoje a gente tem lá a bermuda. A bermuda você precisa usar uma máquina que é helicoidal, mas é uma máquina muito cara. Nós não conseguimos, Hum. né? Agora nós conseguimos, até em parceria com o próprio feminino, comprar um tratorzinho melhor lá para cortar a grama, mas não é a helicoidal, é a espiral ainda. A espiral machuca a bermuda, que é o tipo de grama que a gente tem lá. Então, assim, é esse tipo de situação que é difícil. É difícil, você precisa ter ali dois funcionários, no mínimo, diariamente cuidando do gramado, cara. É um ser vivo. Você precisa dar Sim. água, você precisa dar comida, você precisa cuidar dele, né? Então, não é barato, não é barato. Mas a gente tá melhorando, cara. Então, hoje, a gente tem essa parceria com o feminino aí para cuidar do campo, tem funcionado muito bem. Mas compramos um cortador de grama lá, parceladinho, que a gente está lá no sufoco, pagando todo mês, junto com a ajuda do feminino, tá usando o valor do que a gente arrecada no bar dos jogos para pagar esse cortador de grama. Então, até a final do amador, a gente acha que vai ajudar muito nessa situação. Então, a gente está lá, cara, nessa luta diária e às vezes não dá para falar, para fazer o ideal, mas dá para fazer algo bom. Perfeito. A gente já está caminhando para o final aqui. Tá? Você tocou no assunto que eu gostaria de falar rapidamente do que é a final do Amador, que acontece agora. Além de ceder o estádio, qual é mais a parcela de contribuição, vamos dizer assim, do clube para esta final? E a expectativa é de casa cheia. Expectativa é de casa cheia, né? É um evento que a cidade abraça, tá? A contrapartida nossa é o alimento e a bebida,
tá? E a gente fica com uma parte dos alimentos que são doados. Tá. Como é muita coisa, a gente destina uma parte para instituições de caridade e fica com uma parte que dá para sustentar a gente em termos de arroz, feijão, macarrão, por no mínimo aí uns 6 meses, sabe? Dependendo da data de validade que a gente pega. Então ajuda muito, 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 muito. E cara, assim, poxa, é triste para nós ver uma final do Amador fora do Joaquinzão. Quase que aconteceu, né? Porque a gente teve o gramado interditado recentemente. Eu vi. E aí é o desafio. Eu tenho o jogo do Sub-20 sexta, eu tenho a final do Amador no sábado e eu tenho 2 jogos no domingo, Sub-11 e Sub-12. Pode ser que tudo que a gente fez de melhoria pro gramado, por ter essa sequência de jogos, se chover um dia desses, eu tô ferrando. Tudo que a gente fez vai pro saco. Puta que pariu. Você, safado, não vai roubar o alimento lá, viu, caralho? Sem vergonha. Cara, É. alimentos, já roubou material, fio, né? Tudo que você bicicleta dos atletas da base, cara, é bem triste assim, quando a gente se depara, dá um sentimento de impotência, tá? Imagina. Ah, como eu disse, a gente tá caminhando pro final aqui. E teve uma pergunta que é pertinente com a próxima, que eu não fiz. Como que funciona a sua situação contratual e visando um futuro aqui, por exemplo, digamos que a gente volte a conversar daqui uns 2 anos, você olhando para trás, o que que você gostaria de ver, sim, feito por você no clube, assim? Olha, eu sou um profissional da área, eu vivo disso. Sim. Diferente da diretoria executiva do clube, por exemplo, que não é remunerado, que tem outros, o pessoal tem outros trabalhos, eu vivo disso há 20 anos, né? Me especializei para trabalhar com isso. Então, eu preciso, de certa forma, tirar a minha remuneração disso. Mas eu acredito que se a gente conseguir construir projetos sólidos, né, a SAF, por exemplo, melhorias no estádio, eu quero olhar lá para frente e falar, poxa, realmente eu consegui levar o Taubaté para o lugar que ele pode estar. Porque não é nenhuma loucura falar que o Taubaté vai ter um estádio de primeira linha, que o Taubaté vai jogar uma Série A1, né, que ele tem possibilidade de galgar espaço em divisões nacionais, tá? Então, assim, eu quero olhar para trás e falar, poxa, eu consegui realmente mudar alguma coisa, trazer novas possibilidades, conseguir melhorar o estádio, conseguir... Poxa, meu sonho é construir um CT para o Taubaté, Acho que é o do sabe? Vitor também, ele falou isso. Porque eu acho que, cara, a gente precisa ter esse olhar para nossa base, a gente precisa criar jogadores aqui. A gente já cria, né, com essa toda a dificuldade que a gente tem. Imagina se a gente tiver um CT, né? Você pega aí, poxa, muitos jogadores que passaram na nossa base aqui, que fizeram sucesso, poderiam ser muito mais. Queria olhar para trás, eu queria, acho que daqui 2 anos, ter feito a SAF, ter um CT ou estar num caminho de ter um CT, né? Que também não é uma coisa que eu acho que a gente consegue construir de forma tão rápida assim. E ter feito melhorias no estádio. Eu acho que esses 3 itens, para mim, eu ficaria feliz, assim. Gosto muito de Taubaté, cara. É uma cidade boa. A segunda vez que eu tô aqui, eu acabei criando amigos aqui. Poxa, eu jogo meu futebolzinho aqui com a galera também. Então, assim, eu tô bem turmado, assim, sabe? Me sinto bem aqui. E, poxa, se as coisas derem certo aqui, eu não preciso ir para nenhum outro lugar, cara. Acho que eu queria realmente fazer um projeto. É lógico que a gente nunca pode prever o futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, poxa, eu me sinto muito bem aqui, assim, gosto muito do município, gosto muito do clube e, poxa, tenho conhecido pessoas muito bacanas aqui. Acho que, sabe, quando você fala, poxa, que lugar legal. De tudo que a gente já conversou aqui, tem alguma coisa que a gente não tocou no assunto, que eu não perguntei, que você gostaria que o torcedor do Taubaté soubesse que está sendo feito? Bom,
Cara, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, assim. O que eu queria pedir para o torcedor, né? Não informar. Acho que, poxa, informar a gente tentou, acho que já fez tudo. Mas que, poxa, acreditasse, sabe? Eu queria pedir para o torcedor acreditar, dar uma nova oportunidade para o Taubaté, tivesse presente junto com a gente nos jogos, apoiasse a gente nos nossos projetos, né? Que realmente estivesse junto com a gente, porque sem vocês a gente não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente não tiver vocês lá ao nosso lado, acompanhando, torcendo, incentivando, apoiando, né? Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, queria pedir isso. E também para todo, vamos dizer assim, a parte o comércio, as indústrias, as empresas de Taubaté, poxa, também que a gente pudesse se reaproximar, sabe? Trazer esses apoiadores, esses patrocinadores. A gente precisa muito de todo o município envolvido nesse projeto, sabe? Então, que a gente conseguisse ter mais apoiadores para o A2, a gente conseguisse ter mais patrocinadores. Poxa, às vezes, o próprio patrocinador pode ter uma visão que dá para... Não é nada engessado, assim, sabe? Não é só botar o nome na camisa. Eu sei que hoje patrocinar vai muito além disso. Sim. Então, assim, vamos sentar, de que forma eu posso ajudar a sua empresa a vender mais? E a gente buscar junto a solução e fazer um projeto legal. Acho que o Taubaté, cara, consegue trazer esse sentimento, essa paixão, né, que é com toda a torcida, fidelizar torcedores, engajar pessoas. Vamos fazer acontecer. Perfeito. A maioria das pessoas envolvidas com o futebol, mesmo que seja um cargo profissional, geralmente gostam muito de futebol, ou gostam, acompanham futebol. Dificilmente alguém cai de paraquedas ali e não sabe nada. Tá ali só pela profissão. Dito isso, para finalizar aqui, vamos ver se você tá antenado ainda. Quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Cara, para mim é o Messi. Ele entende. Taubaté tá no caminho certo. É opinião, né, cara? Assim, acho que todo mundo tem opinião, sim. né? Mas eu achei ele um jogador mais completo, assim. Em Concordo. todos os estilos, tecnicamente, taticamente. E ele consegue fazer uma posição que é mais, vamos dizer assim, vital pro time, na minha opinião. Show. Lipe, obrigado. Eu que agradeço. Da hora mesmo, curti pra caramba. Espero que você tenha gostado também da resenha aí. Família, pra vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que semana que vem teremos de volta, finalmente, o Rivais e Clubistas, tá? Então, teremos aqui um corintiano contra um santista. Vai ter torta na cara, vai ter pinga, vai ter castigo, tá? Então, não perca. Siga o Taubaté e o Lipe nas redes sociais. Beleza? Supertech e Specbox, os parceiros do canal aí também, ó. Confere lá que o bagulho é top, tá bom? Specbox, cupom NIESPORTS10. Deixa o seu like, né? Então, já era. Agora pode comentar, tá? Agora pode comentar. Pra mim, vale qualquer coisa. Pode esculachar, não tem problema. Igual pro convidado, só elogia. Beleza? A gente se vê semana que vem. Tamo junto. Valeu!